Meus queridos irmãos, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico. Nesta feita, iremos estudar sobre a mordomia da família. Temos aprendido que somos mordomos de Deus e Deus tem nos confiado essa mordomia, seja ela sobre o corpo, seja ela sobre o espírito, seja ela sobre a alma, seja ela sobre nossa família e tantas outras formas de exercer mordomia que ainda estudaremos pela frente. Hoje nos interessa estudar sobre a mordomia da família, a família que é uma instituição criada por Deus. A família, ela é constantemente atacada por forças demoníacas, diabólicas. Por se tratar de uma criação divina, o inimigo tenta a todo momento desestruturá-la. A família está constantemente sob ataques sem tréguas de ideologias infames que desejam a todo momento destruir essa maravilhosa, essa magnífica criação divina. E hoje nós vamos entender o valor, a importância de exercermos a mordomia sobre as nossas famílias. O textuário se encontra em Josué capítulo 24, verso 15. É aquele momento histórico em que Josué já tem conquistado a terra de Canaã, já tem feito a divisão das terras, e ele decide fazer um novo concerto com o povo de Deus, por saber que o povo ainda, alguns estavam entregues à idolatria, carregavam consigo ainda a imagem de esculturas, carregavam consigo ainda o velho homem, e Josué tinha um receio de que o povo deixasse de lado, esquecesse do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o Deus que fez promessa a eles, o Deus que entregou a terra, que manda leite e mel para eles, e fosse servir a outros deuses, como fez no deserto, quando deixaram Deus para servir um bezerro de ouro. O receio decidiu fazer um novo pacto, e foi incisivo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se vão servir a Deus ou se vão servir a outros deuses, a deuses pagãos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué assume o seu papel de líder para conduzir sua família na adoração, no serviço, na santidade ao Senhor. E assim devemos fazer, cuidando da nossa família, zelando por ela e conduzindo a nossa família na presença de Deus. A família, ela é e sempre será superior a qualquer outra instituição. Até mesmo a igreja, sim. A família, ela é superior à igreja e instituição. Isso porque de nada adianta irmos à igreja, cultuarmos a Deus em um templo, se não conseguimos cultuar a Deus em nossa família, em nosso lar. Famílias desestruturadas, cultos desestruturados. Famílias desestruturadas, sociedade desestruturadas. A nossa primeira igreja é o nosso lar, é a nossa família. Se não conseguimos servir a Deus em nossa família, jamais conseguiríamos servir a Deus em uma igreja e instituição. Porque a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos, dependemos dela, sobrevivemos nela. O diabo sabe que a família nuclear é a célula mais importante da sociedade. É por isso que ele busca destruir. É por isso que a família está sob ataques constantes. Porque se o inimigo consegue desestruturar uma família, ele sabe que teremos uma igreja desestruturada, teremos uma sociedade desestruturada. E esse é o seu grande objetivo: matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do diabo: destruir, aniquilar toda a obra da criação de Deus. E se ele conseguir fazer isso nas famílias, certamente conseguirá fazer isso em toda a sociedade, pois é a célula principal da sociedade. Bom, é quando a família ela está nos planos de Deus ou no plano de Deus. A família
enquanto uma instituição fundamental para a vida em sociedade e da igreja, ela deve ser preservada, deve ser cuidada. Porque assim Deus o fez, resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança, seja ele macho ou fêmea, e daí instituiu a família. A família, ela deve estar dentro do plano de Deus. E é importante enfatizar que antes de Deus estabelecer a família, antes de Deus instituir a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus, ele confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Ele disse certa vez: não tendes lidos que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, Jesus enfatiza o texto de Gênesis, retratando que antes da família, Deus instituiu o casamento. Mas de onde surgiu a família? Qual é a sua origem? Sua origem está em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Depois de Deus instituir a família, dizendo ao homem que ele ia se apegar à sua mulher e ser uma só carne, Deus dá uma ordem para o primeiro casal, Adão e Eva. Lá está o relato que a partir do homem e da mulher, Deus ia estabelecer a família. Deus estava estabelecendo, instituindo a família. Quando ele diz em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus estava colocando a instituição da família. E o que é a família para Deus? Homem, mulher e filhos. Este é o conceito de família diante dele. Foi assim que Deus originou a família. Um homem, uma mulher e filhos. E aí precisamos entender que esta família, ela deve ser preservada, deve ser cuidada por Deus. Não podemos estar desapercebidos, porque Deus valoriza a família. E o que é interessante é que existem princípios que regem o casamento que precisamos estar atentos para com eles. São princípios inegociáveis. Há um manual de união matrimonial, que esse manual é chamado de Bíblia Sagrada, que nela vamos encontrar princípios universais e atemporais que são inegociáveis. E eu destacaria dois: a monogamia e a heterossexualidade. No que diz tanto a monogamia como a heterossexualidade, o texto base é Gênesis 2 e 24. Lá está escrito: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Percebam que este é o plano original de Deus. São princípios que não podem ser negados e esquecidos ou abandonados, desprezados. Ele fala de um homem e uma mulher, e isso é monogamia. Um homem e uma mulher, esse é o plano original de Deus. A poligamia, a bigamia, ela veio como consequência do pecado que Deus tolerou no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento Jesus, ele reafirma. No texto que ora lemos, de Marcos 19, 4, Jesus reafirma o plano original de Deus com relação à monogamia quando cita Gênesis 2, 24, que o homem deixaria seu pai, sua mãe, e ia se apegar à sua mulher. A bigamia, a poligamia
existente no Antigo Testamento nos mostra que isso não é um plano de Deus, que isso não faz parte do projeto original de Deus. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. Daí vem o incesto, o homossexualismo, a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia, entre tantas outras abominações, invejas, dissensões dentro da própria família. Então, esse é um princípio inegociável. O casamento é monogâmico. Apenas um homem, apenas uma mulher. Também é heterossexual. Perceba que ele fala de homem. Perceba que ele fala de mulher. Hétero tem a ver com diferente. Pessoas que são atraídas sexualmente por sexo diferente. Um homem, uma mulher. A homossexualidade é um contraponto da heterossexualidade. Homo quer dizer igual. Então, são pessoas que sentem atração por alguém do mesmo sexo. Homem por homem, mulher por mulher. Eu, com todo respeito, tenho muitos amigos homossexuais. Conheço alguns, são pessoas de bem, cidadãos de bem. E eu preciso ser verdadeiro, franco com as verdades bíblicas. Em nenhum canto, em nenhum momento da Bíblia Sagrada, e digo isso como alguém que estuda a Bíblia há mais de 10 anos, em nenhum momento no livro sagrado encontramos respaldo para defender o princípio da homossexualidade. Não, não. O princípio que rege um casamento é a heterossexualidade. O princípio da heterossexualidade é o que segura amparo diante de Deus, que tem um respaldo divino. Deus fez homem e Deus fez a mulher. Relacionamento entre pais e filhos. É interessante que, além dessa relação entre homem e mulher que deve existir dentro de uma família, seguindo o princípio da monogamia, da heterossexualidade, e também outros princípios em que Deus orienta como deve ser a relação entre marido e mulher, mas isso não vem ao caso agora. Existe também a relação entre pais e filhos que precisam ser regidas e direcionadas por Deus. E Paulo recebeu de Deus a orientação e assim o repassou para nós. Em Efésios capítulo 6, ele traz orientações de como devem ser os relacionamentos familiares, como deve ser o relacionamento das pessoas que fazem parte de uma família. E na relação pai e filho, ele diz o seguinte, no capítulo 6 de Efésios: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A obediência deve ser um princípio zelado dentro da família. Filhos que não mandam em si mesmo. Filhos que não são quem determina as regras dentro do lar, mas filhos que obedecem aos seus pais no Senhor. Além da obediência, a honra. No verso 2 ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sim, o filho que honra seu pai, que honra sua mãe, ele tem a promessa de que viverá longos dias na terra, que receberá de Deus uma bênção especial da prolongação de sua vida. Então, a relação entre pais e filhos, no âmbito do aspecto da perspectiva do filho, é que os filhos sejam obedientes, que os filhos honrem a seus pais, que demonstrem respeito por ele, que sejam submissos a eles no Senhor, porque isso é bom. E ele diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No versículo 4 começa-se a perspectiva dos pais.
filho deve honrar, deve obedecer, ele tem a promessa de viver muito tempo na terra, debaixo da graça de Deus. Há também a perspectiva dos pais. Paulo diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, se por um lado o filho deve obedecer, deve honrar o pai, os pais, eles não podem provocar a ira de vossos filhos, mas criá-los na doutrina. Os judeus levavam isso à risca. Não é obrigação da igreja, não é obrigação da escola oferecer uma educação ao filho. Educação começa dentro. Os nossos filhos devem aprender a servir a Deus dentro da nossa casa. Os judeus faziam isso, risca. Os judeus instruíam seus filhos com a lei do Senhor, ensinando a eles as histórias de Deus, histórias de homens e mulheres que serviram a Deus. O bom judeu aprendia a lei, a Torá, dentro de sua própria casa. Devemos carregar isso conosco. Criar filhos na lei de Deus, criar filhos na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. É a obrigação principal de ensinar aos filhos, cabem aos pais e não ao pastor. E muitas vezes nós temos líderes, pastores, pregadores que conseguem admoestar, que conseguem ensinar tanta gente, multidões e multidões, mas não conseguem ensinar aos vossos filhos. Então, se por um lado os filhos devem honrar e obedecer aos pais, os pais não devem provocar os seus filhos, não devem deixar de ensiná-los no caminho do Senhor. Agora vamos falar um pouco sobre a família cristã, essa família que, como já falei, o conceito dela perpassa uma instituição em que é formada por homem, mulher e filhos. Esta família tradicional cristã, família de Deus, ela está sob constantes ataques. Tem sofrido ataques poderosos por parte de armadilhas que o diabo tem criado, estratégias que o inimigo tem colocado para aniquilar a criação de Deus. Essa família cristã, ela vem sofrendo muito nos últimos tempos, desde o Éden até os dias de hoje. Tem se aumentado os ataques contra a família de Deus. E nessa mordomia da família não podemos deixar de zelar pela defesa dos princípios bíblicos ante o ataque maligno e mortal contra ela. Por tratar-se de uma instituição criada por Deus, a família foi atacada no princípio, lá com Adão e Eva, e continua-se isso até os dias de hoje. Como, por exemplo, essa instituição do Estado materialista, desde Karl Marx, com Engels, com teorias que desprezam a família tradicional, que desprezam essa família enquanto instituição de Deus. Muitos, os governos, muitos são os legisladores que visam leis para destruir a família dentro do conceito de Deus. Satanás ele tem investido pesadamente contra as famílias por meio da educação, do sistema político, da religião, de uma sociedade sem Deus, e nós precisamos estar atentos a esses ataques para cuidar, para proteger, para se resguardar de todo ataque frontal do inimigo contra o nosso bem precioso chamado família. E nessas constantes de ataque ao estado materialista, aí também sobrevém a ideologia de gênero. E que entender que esse estado materialista, né, o materialista ateu, ele
que nega a existência de Deus, que nega a criação, a queda, o pecado, a alma, nega o Espírito, nega a divindade de Jesus Cristo, nega a salvação, a condenação, nega o céu, nega o inferno, a ressurreição dos mortos, nega a vida eterna e coisas como a oração, comunhão com Deus e temor ao Senhor, tudo isso eles negam, visando destruir a família de Deus, destruir a família enquanto instituição divina. Nesse ataque de um Estado materialista, uma das armas é essa, da ideologia de gênero. É interessante observar a história. Por exemplo, no século XIX, existia, e começou com ele, um estudioso chamado Henry Morgan. Ele começou a trazer esses estudos, e já estava baseado ele nesse estudo materialista de Karl Marx, de Engels. Esse Henry Morgan, ele busca seguir os estudos de Marx, de Engels, para desconstruir a família, para desconstruir esse conceito de família. E isso foi se perpassando, vieram os outros e outros estudiosos, e isso tem afetado até os dias de hoje. Eles pretendem criar um sistema educativo e pedagógico dentro do qual um dos passos é permitir que a pessoa não se sinta reconhecida na sua natureza. Sim, sob essa perspectiva, é a própria criança, com o passar do tempo, quando crescer, virar jovem, ela vai se descobrir e vai escolher o que realmente quer ser, qual será o seu estado natural. Ela vai decidir se será homem ou se será mulher. Essa suposta decisão vem acompanhada de um aniquilamento da pessoa. Você substitui a sua identidade natural. Então é algo diabólico, perturbador. Querem implantar isso dentro das nossas escolas, e falo como professor que sou, que tenho visto isso mais de perto. Eles querem implantar que a criança ela não nasce com um gênero, apesar de nascer homem, de nascer macho, nascer fêmea. E isso é algo que foge a todo princípio divino, porque criou Deus o homem macho e fêmea, e a tendência é que esse macho seja homem e que essa fêmea seja mulher. Jamais cabe na nossa cabeça a construção de ou a propagação de uma ideologia de gênero que perturbe, que mexa com assuntos tão delicados como a sexualidade na cabeça de nossos filhos, querendo induzi-los, dizer que eles não têm um gênero, não têm um sexo e que vão, quando crescer, vão escolher ser o que são, ou discurso como do tipo que ele nasceu homem com a mulher dentro de si que está presa, ou a mulher que nasceu no corpo de mulher, mas tem um homem preso dentro de si, e que na verdade eles são neutros, eles que vão escolher ser o que quiser, vestir o que quiser, se comportar de como quiser. Se é homem, poderá escolher ser mulher, se é mulher, poderá escolher ser homem, e isso causa uma confusão sem precedentes na cabeça de uma criança. Então, eu ainda sou a favor da família tradicional, de toda uma estruturação de uma família em que homem é homem e mulher é mulher. E isso é um próprio ataque, além de ser um ataque a Deus, é um ataque à própria ciência. Não entendo muito de biologia, mas o que pouco aprendi é que existem tipos de gametas. Existe um padrão de sexualidade. Por exemplo, o macho, ele é macho porque ele tem gametas pequenos e móveis, que são os espermatozoides. E a mulher, ela tem gametas grandes e imóveis, que são os óvulos. Então, são esses pontos científicos que distinguem macho de fêmea, e isso vai se reverter também às genitais. É por isso que nós somos considerados gonóricos. Não somos hermafroditos. Os hermafroditos, como algumas espécies, por exemplo, minhocas e caracóis, eles possuem dois sexos. Mas o ser humano, ele é gonórico.
ou ele é macho, ou ele é fêmea. Isso é ciência, isso é biológico. É claro que existe aqueles que dizem que há uma distinção entre macho e fêmea dos conceitos de homem e mulher. Ele pode nascer macho e se construir como uma mulher, ou ele é fêmea e pode se construir como homem, por entender que homem e mulher são categorias culturais. No entanto, a tendência é que macho seja homem, se comporte como homem. Não existe essa de homem, nasceu macho com uma fêmea presa dentro de si, uma mulher presa dentro de si, com o corpo de um homem, ou uma mulher com o corpo de mulher, mas que dentro de si tem um homem preso. Isso são apetrechos e concepções que fogem aos princípios bíblicos. A Bíblia diz que Deus fez o homem, Deus fez a mulher. E existe essa distinção. Aquele que nasceu homem e decide de sexualidade sua, assim como a mulher que nasceu fêmea busca ser um homem, se comportar como um homem, se vestir como um homem, isso é comportamental. O fato é que se Deus o fez macho, sigamos a natureza de Deus. Se é fêmea, siga a natureza de Deus. É bem verdade que o pecado, ele está em qualquer um, está em todo ser humano. E a tendência é que nós, enquanto pecadores, buscamos viver de acordo com aquilo que não agrada ao Senhor, viver de uma maneira de práticas que fogem aos princípios de Deus. Por isso, devemos sempre buscar a presença de Deus, sempre buscar a libertação em Deus, pois esses desejos são muito maiores do que aquilo que nós queremos fazer, que é servir a Deus. Mas com a força de Deus, com a graça de Deus, esses comportamentos que fogem aos princípios bíblicos poderão cair por terra, Deus pode trazer libertação e seguirmos o plano de Deus, aquilo que Deus colocou para a nossa vida. Se é macho, que seja macho, se é fêmea, que seja fêmea. Esse é o princípio de Deus. Para concluirmos, só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus, criando-a na presença de Deus, conduzindo a nossa família para viver de acordo com os parâmetros de Deus. Noé conseguiu salvar a sua família porque criou a sua família segundo a palavra de Deus. E por isso se tornou um grande pregador, que não salvou multidões, mas conseguiu salvar a sua família. Josué, que daquela forma enfática decidiu servir a Deus com a sua família, independente de como o sistema pudesse estar corrompido, estivesse distante de Deus, por mais que se entregasse à idolatria, mas ele iria servir a Deus junto com a sua casa. E assim devemos fazer. A nossa família, ela deve ser alvo de nossas orações, da adoração a Deus, da submissão ao Senhor. Devemos exercer a mordomia como servos, como mordomos prudentes, conduzindo a nossa família na presença de Deus. Desde já quero lhe convidar para nos prepararmos para a nossa próxima aula, na próxima semana. Estaremos falando sobre a mordomia da igreja local e, na ocasião, estaremos falando sobre esse ambiente de adoração, de comunhão, de serviço a Deus, onde a igreja deve exercer o seu papel de ação, com ação social, com a pregação da palavra, com o ensino da palavra, enfim, vamos estar falando aqui sobre a importância de se congregar. Vamos trazer um estudo sobre a esse movimento que existe de desigrejados. Vamos falar sobre a importância de se congregar de forma saudável, e não alienado, mas de forma saudável. Estaremos falando aqui na próxima aula. Quero desejar que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quero te dizer que não desiste da sua família, o bem mais precioso que nós temos.
Deus nos entregou uma família maravilhosa. Eu quero aqui agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa Thalita Raquel, pelos meus filhos Devon, pela minha filha Esther. São presentes de Deus para a minha vida e juntos iremos servir ao Senhor com alegria.